Qual a idade ideal para desmama de Asinino Rimuares? Tamires, essa é uma pergunta bem interessante em função da abrangência do tema. Nós temos o hábito tradicional do brasileiro, que é o hábito da desmama aos 6 meses. Esse hábito é o que eu reputo ser o correto. E por quê? Sabe-se que uma égua leva 11 meses de gestação, tanto para cavalo como para muar. Só voltando um pouco antes, existe também, Tamires, uma conversa que diz que como a mula e o burro são frutos do acasalamento do asinino com o equino, que eles levariam um tempo de gestação intermediário entre o da égua e o da jumenta em função disso. Isso não acontece. O prazo das éguas tanto faz cheias de jumento ou de cavalo, elas gestam e parem no mesmo prazo, salvo se aconteça alguma anomalia nessa gestação. Então, aquele tabu que tinha que muda o tempo gestacional, ele não é fato, ele não é verídico. Agora, com relação à desmama mesmo em si, que é o caso da questão, 6 meses por quê? Como a égua leva 11 meses para parir, 3 meses antes da parição da égua é um momento em que ela tem que estar extremamente bem nutrida, porque o feto ele vai carregar para o resto da vida, principalmente no seu desenvolvimento, os 3 últimos meses de gestação e os 3 primeiros de lactação. Então, essa fase da matriz é a fase áurea dela. É lógico que ela tem que ser bem tratada por toda a gestação, assim como ela tem que ser bem tratada durante a amamentação. Ninguém está dizendo aqui que é para relaxar. Mas a fase áurea são os 3 últimos meses de gestação e os 3 primeiros de lactação. Ora, se você levar em conta que você tem que cuidar da égua nos seus 3 últimos meses de gestação, significa que você tem que tirar o potro dela, que seria, no caso da pergunta, uma mula ou um burro, né? Para que ele pare de sugar a mãe e que sobre, a mais ainda do que o trato normal, uma condição materna para essa mãe, para ela ter ótimas condições para levar a termo essa aparição dela. Então, o que a gente recomenda? Tira com 6 meses, porque provavelmente no primeiro mês essa égua já está cheia de novo. Se não é no primeiro, é no segundo. Então, aquele período também em que ela estará com a cria ao pé, ela provavelmente vai estar com um embrião muito pequeno, que gera um desgaste muito pequeno nutricional para a mãe, via cordão umbilical. Portanto, por essas razões é que a gente chega a essa conclusão. Ora, temos problemas adicionais como deixar o animal mais do que 6 meses começa a gerar problemas de aprumos dos anteriores, que também é indesejável. Às vezes acontece de um produto crescer mais do que é o esperado também. E nesse desenvolvimento, às vezes com 4 meses e meio, 5 meses, você já percebe que os aprumos estão comprometidos. Então, essa é a hora que se faz necessária a retirada do filho para não prejudicar ainda mais esses aprumos. Aí, algumas pessoas dizem que hoje é moderno tirar com 3 meses. O que ocorre é o seguinte, bem ou mal, aqueles 3 últimos meses de amamentação, eles são importantes porque realmente o animal depende um pouco menos do leite, já tem os dentes, já está numa estrutura que pode se alimentar, não morreria se a mãe morresse, por exemplo, mas é um momento em que você pode fazer a complementação com um cripe e jogar eles nesse cripe convivendo num grupinho de desmama, de sorte que eles têm o leite materno, têm a convivência materna, que isso é muito importante para a mula sob o aspecto psicológico, não nutricional, mas psicológico. Então, quando você separa eles no cripe, o lotinho, eles vão comendo e vão tendo aquela convivência intensa entre eles, tá certo? Isolados das mães. Cada vez mais você tem tempo de fazer esse isolamento.
Então, no momento derradeiro, onde é dada a desmama, a hora que você tirar o lote para o CRIP e não tiver o retorno, que seria no 6º mês, esses animais eles vão estar bastante confortáveis nessa desmama, psicologicamente também, porque você vai dando cada vez mais tempo de separação, cada vez mais tempo de separação. Quando você separa os muares e isola eles assim de uma hora para outra, você cria um problema psicológico muito severo. E isso aí traz alguns resultados na convivência depois que eu reputo como não agradáveis. Eu sempre fui a favor de dar a melhor condição de conforto ao animal, sob todos os aspectos, inclusive no psicológico. E aí é a hora de você ter os 6 meses. Os primeiros para preparar o crescimento e os 3 últimos para ir ajudando a preparar o indivíduo como um todo. Eu acho que ficou clara a resposta aí, ou você acha que tem mais